Olá a todos, muito bem-vindos a mais um evento que estamos promovendo no canal. É um debate importante, não somente para a área de educação, mas para outras áreas que têm a ver com educação. Hoje nós vamos falar sobre uma educação multicultural e antirracista, e a convidada é alguém muito especial por várias razões. Vou começar por razões pessoais. Ela é e foi uma pessoa bastante importante na minha vida acadêmica e pessoal por ter sido minha orientadora ainda na graduação. Professora titular e emérita da UFRJ, uma pessoa muito dedicada às causas sociais, à luta antirracista, antifascista, e eu tenho a honra de ter aqui conosco no nosso canal e tenho certeza que o público que nos assistir irá aproveitar muito. Se trata da professora Ana Ivenique, a quem eu convido para fazer as suas considerações iniciais e a sua saudação inicial ao público do nosso canal. Tudo bem? Certo. Bom, muito obrigada, Pablo, por esse gentil convite. Eu é que fico muito alegre, né? O Pablo foi meu aluno ainda na graduação, fez iniciação científica, um brilhante trabalho na jornada sobre o vandalismo, e eu fico muito orgulhosa de ver o Pablo assim brilhando. Aceito com muita emoção esse convite e dou minhas boas-vindas a todos que estão assistindo. Como o Pablo falou, eu sou professora titular, atualmente professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, lotada na Faculdade de Educação, Departamento de Fundamentos da Educação. Sou também pesquisadora 1A do CNPq. Me formei na minha graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela UFRJ, Instituto de Biologia, então sou originalmente professora de Ciências e Biologia, tendo feito mestrado em Educação no Departamento de Educação da PUC Rio de Janeiro e o meu PhD na University of Glasgow, na Escócia, onde eu mergulhei no assunto que nós vamos trabalhar hoje, que é o multiculturalismo na educação, a educação para a justiça social, para a valorização da diversidade. Eu tenho ministrado aulas de pesquisa em educação, avaliação educacional, tenho publicado alguns artigos, e aí quem quiser se aprofundar no tema, o Pablo vai disponibilizar o link para o meu currículo Lattes do CNPq, onde tem a listagem de artigos, livros, e a grande maioria dos artigos está, hoje em dia, disponibilizado online. Então, fiquem muito à vontade para poder continuar a conversa que nós vamos ter hoje por intermédio dessas publicações. Então, mais uma vez, muito obrigada ao Pablo por esse gentil convite. Estou muito alegre de estar aqui e obrigado a todos que estão nos assistindo. Sim. Eu é quem agradeço. Na realidade, é uma satisfação não somente poder revê-la, mas também poder conversar contigo sobre temáticas tão importantes num momento como esse em que vivemos, que não é fácil, é um momento de luta antirracista, antifascista, uma luta pelos direitos humanos, por assim dizer, que está sendo travada, e não é só no Brasil, não. A gente pode ver que isso é algo que tem em vários lugares do mundo, né? Como a gente vai poder abordar mais adiante. Eu vou começar essa entrevista, Ana, com uma coisa que é uma provocação no bom sentido, certo? Vou começar com uma definição, pedindo a você para que comente um pouquinho para o público do nosso canal como você entende cultura. Porque nós sabemos que é um termo polissêmico e que muitos autores tratam. E aí eu queria ouvir você um pouquinho como você define cultura para a gente começar essa discussão. Tá certo, uma pergunta bastante relevante. Eu entendo cultura sempre no plural, culturas, porque, assim como outros autores que trabalham com o multiculturalismo, que são múltiplas culturas, nós entendemos que culturas são modos de produção de sentidos, modos de produção de conhecimento, de saberes. Quando a gente pensa dessa maneira, automaticamente vem a questão da pluralidade, questão da diversidade de culturas, a necessidade de nós valorizarmos os
saberes plurais, os conhecimentos plurais. Então, para mim, a cultura sempre é no plural. E o multiculturalismo é um campo do saber que promove respostas a essa pluralidade, a essa valorização da diversidade. É um campo do saber proativo, não apenas contemplativo. Ele quer respostas, seja nas nossas práticas pedagógicas, seja no nosso currículo, seja no nosso planejamento, seja no projeto político-pedagógico. Que respostas concretas nós estamos dando para essa valorização das culturas no plural? Então, essas respostas podem ser num nível liberal ou folclórico, o multiculturalismo liberal folclórico, em termos de promover relações interpessoais, de valorização da diversidade, de apresentação dos diversos rituais, das diversas culturas, dos diversos alimentos, receitas, festas, por exemplo, a Semana da Consciência Negra, Dia do Índio, mas também podem ser em níveis mais críticos, como respostas multiculturais críticas, onde alunos, por exemplo, são incentivados a verificarem realmente, como no primeiro nível, as contribuições culturais dos diversos povos, mas também questionar a desigualdade, mecanismos históricos que resultaram em preconceito, o que aconteceu com os escravos quando foram libertos, que tipo de apoio tiveram ou não, por que há essa desigualdade econômica, por que a questão do negro tem sido acompanhada por fenômenos de racismo, de desigualdade econômica, e também podemos ter respostas que a gente chama de multiculturalismo pós-colonial, né? Que foi avançado por pensadores que vieram de países e sociedades que eram colonizadas e que depois se libertaram. E esses pensadores, Homi Bhabha, Stuart Hall, aparentemente eles sofriam preconceito tanto das suas comunidades, que percebiam como, assim, eles já tendo adquirido muito as culturas das ex-metrópoles, mas também sofriam preconceito das ex-metrópoles, da Inglaterra, por exemplo, porque eles ainda utilizavam muito os saberes culturais das suas famílias. Então, sofriam preconceito de ambos os lados. E, com isso, esses multiculturalistas pós-coloniais, eles avançam no conceito de hibridismo, identidades híbridas. Identidade é um conceito muito importante no multiculturalismo. As múltiplas identidades individuais, que somos todos nós, as múltiplas identidades coletivas, que são aquele pertencimento, identidade negra, identidade indígena, e as múltiplas identidades institucionais. E esses multiculturalistas pós-coloniais, eles falam dos saberes e das culturas híbridas, das identidades híbridas, como eles, essas identidades de fronteira, que não são identidades puras, e até esse conceito de hibridismo, ele ajuda muito a se pensar na identidade como não essencializada, não congelada, como sempre se construindo, se reconstruindo. E temos a decolonialidade, o multiculturalismo decolonial, autores como a Catherine Walsh avançam muito, que aí pretendem dar resposta à diversidade de culturas e de saberes no plural, em termos de pensar como trazer para o currículo os saberes dessas ex-colônias como principais. E os outros saberes seriam europeus, das ex-metrópoles, seriam apenas periféricos, né? Então, por exemplo, uma comissão que debateu um pouco o currículo de história na elaboração da BNCC, era uma equipe que estava um pouco preocupada com essa parte decolonial, queria que os saberes dos povos indígenas, por exemplo, na América Latina, fossem os aglutinadores do currículo. E depois, sim, falar de Grécia, Roma, que são saberes europeus, valorizados nos currículos mais tradicionais. Não necessariamente foi para frente essa ideia, mas ela ilustra um pouco o que essa vertente decolonial do multiculturalismo pretende. Não só desafiar preconceito de raça, etnia, mas preconceito
de saberes, né? A colonialidade dos nossos saberes, como ela questiona como ainda estamos muito presos a saberes que são valorizados pelo fato de serem saberes que nos foram passados pelos ex-colonizadores. Então, tanto o multiculturalismo no primeiro nível folclórico, como o multiculturalismo crítico, como o pós-colonial e decolonial, são formas de respostas a esse conceito de cultura, entendido no plural, essa valorização de diversas culturas, diversas identidades culturais. Então, é assim que eu entendo a cultura, a partir do multiculturalismo e suas abordagens. Perfeitamente. E é muito importante, acho interessante essa sua visão, porque ela vai num sentido contrário a algo que está para além da área de educação, mas que se reflete nela, que é justamente uma ideia arcaica de que existiria uma suposta supremacia de alguns grupos étnico-culturais sobre outros. E que nós podemos falar disso um pouco, até pensando na nossa ancestralidade. Por exemplo, o meu trisavô, ele veio de Angola para cá, para o Brasil, na condição de escravo. No seu caso, por exemplo, imagino, né, vindo de uma origem semítica, você também tem um passado, uma ancestralidade, que mostra o quanto essa ideia supremacista e racista ela é nociva, né, para a humanidade como um todo. E aí eu quero te colocar uma questão dentro disso. Tá? Nós hoje estamos vendo um movimento forte antirracista se levantando em vários lugares do mundo. A partir, por exemplo, lá do que aconteceu com o assassinato do George Floyd. E aí eu queria que você comentasse um pouco como você vê essas lutas hoje no Brasil por igualdade, por uma valorização da diferença e da diversidade no atual cenário político e cultural do país. Eu acho que é muito pertinente essa sua observação. Somos todos híbridos, na verdade, né? Como os multiculturalistas coloniais falam, eu tenho uma ascendência judaica, eu sou judia, e meus avós de ambos os lados, tanto maternos como paternos, eram refugiados. Por exemplo, meu avô materno era libanês, minha avó materna era egípcia, meu avô paterno era russo, e a minha avó paterna era polonesa. Todos vieram refugiados ao Brasil em navios, fugindo de condições econômicas, financeiras, mas principalmente de condições de guerra, de racismo, e foram muito bem recebidos no Brasil. Então, eu, de uma maneira otimista, eu acho que, no fundo, o Brasil ele tem essa tradição de receber refugiados. Hoje em dia, nós somos um país também que tem se caracterizado por receber refugiados do Haiti, da Venezuela. Nós temos leis e temos uma postura de acolhimento a esses refugiados. E temos também leis já que avançaram muito com a questão racial. Eu acho que nós temos ainda um grande caminho a percorrer, já que a gente sabe que muitas vezes nós temos na nossa sociedade um racismo cordial, entre aspas, como alguns autores falam, não é explícito, mas ele está presente. Então, nós ainda temos um grande caminho. Mas, em termos curriculares, por exemplo, nós já temos leis, claro que leis são intenções, elas precisam ser avaliadas, fiscalizadas e desenvolvidas nas práticas pedagógicas. Mas nós temos essas intencionalidades normativas, como, por exemplo, a lei que torna obrigatório no currículo o ensino da história da África, nas artes, na geografia. E já temos também vários espaços discursivos, que são aqueles espaços de formação das identidades, que é o conceito do multiculturalismo, como, por exemplo, família, mídia, educação, são todos espaços de formação das identidades, principalmente das novas gerações. E nesses espaços, a gente já observa uma preocupação maior em trazer uma representatividade
da identidade negra, por exemplo, em peças, em novelas, em propagandas, ainda que a gente saiba que tem sempre intenções econômicas, mas, de qualquer modo, a gente já observa um esforço maior em garantir representatividade a essas identidades em papéis não secundários mais. Então, eu estou muito otimista, eu acho que o currículo que incorpora essas culturas, esses saberes, é um currículo rico e que mostra que a gente tem a obrigação de preparar não só os oprimidos, o multiculturalismo não é só para os oprimidos, é para os opressores também. Então, eu gosto sempre de me lembrar uma escola que eu visitei há alguns anos que dizia aqui a gente não precisa falar de multiculturalismo porque nossa população de alunos é muito homogênea. Mas é justamente para essas populações homogêneas que nós temos que falar também. Porque eu costumo dizer que uma sociedade racista, e aí no racismo eu incluo sexismo, homofobia, antissemitismo, que é o racismo contra judeus, islamofobia, que é o racismo contra muçulmanos. Então, dentro desse conceito de racismo, a gente inclui o sexismo também, a homofobia e o racismo contra todas essas culturas, essas populações. Uma sociedade racista, que é racista nesses termos, ela é uma sociedade doente. Então, a luta por uma sociedade aberta à diversidade, à pluralidade, não racista, é uma luta por uma sociedade que canalize as energias de suas identidades para a construção de projetos positivos, para a construção de projetos culturais. Já foi mostrado que a diversidade nos enriquece, inclusive em termos econômicos e empresas, essa diversidade nos enriquece. Então, a gente lutar por uma sociedade melhor, por uma sociedade aberta, é algo positivo. E, nesse sentido, as manifestações que têm acontecido pelo mundo afora com relação ao que aconteceu com George Floyd, grande parte de muitas dessas manifestações é de pessoas não negras, pessoas brancas, que é muito positivo, que é uma conscientização sobre isso, que o antirracismo ele deve ser perseguido por todos e não só por grupos oprimidos. Então, eu acho que a nossa ancestralidade, esse multiculturalismo, esse hibridismo que todos nós temos, é algo muito positivo da sociedade brasileira e tem que ser incentivado independentemente de governo. É uma política que deve ser uma política de Estado independente de partidos políticos, independente de posturas ideológicas. É a luta por uma sociedade mais bonita, uma sociedade mais construtiva, uma sociedade saudável. Então, essa luta continua independentemente de quem está no poder, de que partido político, é uma luta que é uma luta pelos seres humanos, né? Por nós, como seres humanos. Eu acho que, de uma certa forma, essa pandemia tem mostrado muito isso. Nós estamos todos no mesmo barco. A desigualdade social e econômica não prejudica apenas os oprimidos, prejudica todas as classes sociais. Todos estamos em contato com todos. Então, as pessoas que viajavam muito, que tinham condições, acabaram por trazer esse vírus, que acaba por infectar aquelas que trabalham para essas pessoas, que, por sua vez, vão enfrentar comunidades com desigualdade, com uma dificuldade muito grande de ter o isolamento social e acabam se infectando, que, por sua vez, voltam para trabalhar e vão infectar outras pessoas. Então, todas as classes, todas as etnias estão sendo atacadas nessa pandemia. E essa pandemia, assim como uma ponta de um iceberg, tem mostrado justamente isso. As dificuldades que temos ao não nos preocuparmos com a garantia de uma equidade, de uma igualdade, de uma justiça social. Acabamos sendo afetados por todos. Ao mesmo tempo, mostra, no lado mais positivo, essas manifestações antirracistas, essa conscientização. Então, eu tenho muita esperança que nós possamos sair dessa pandemia repensando muitas das nossas ações,
das nossas normatizações sociais, econômicas e inclusive em relação ao meio ambiente, que a gente vê como que o meio ambiente precisava desse intervalo, como que as águas estão ficando limpas novamente. Eu acho que quando nós retornarmos, vamos ter que pensar em desacelerar um pouco essa obsessão econômica e vamos ter que repensar os seus valores. Eu acho que talvez seja um legado positivo disso. A gente vê como que todos estamos no mesmo barco, como que uma sociedade justa ela é boa para todos e como que o cuidado com o meio ambiente é cuidar de outros seres vivos como nós também e que também fazem parte do nosso ecossistema, fazem parte de nós como identidades. Então, eu tenho a impressão que a ancestralidade e o momento atual vão contribuir para que nós possamos construir um mundo melhor do que aquele que nós deixamos antes da pandemia. Perfeito. Eu quero fazer 2 comentários e propor você uma questão. O primeiro comentário, que acho que é importante registrarmos, é que durante a pandemia, conforme você bem assinala, uma série de práticas e de representações foram modificadas em bloco. O exemplo que você muito bem coloca. Aquelas pessoas que se sentiam protegidas por estarem em locais absolutamente isolados, com ampla segurança, amplo acesso a bens culturais e outros, elas começam a perceber que não podem mais viver isoladas e que, se elas dependem de outras pessoas, há que valorizar essas outras pessoas também, porque, do contrário, elas não terão sequer a condição mínima de manter o seu trabalho e, assim, essa elite não terá condições de se sustentar. Né? Isso é algo importante. Minimamente, tem muitas pessoas pensando assim, hoje, ou começando a pensar assim. Né? Isso é importante. E a segunda consideração que eu queria fazer é dentro do que você coloca no que diz respeito aos movimentos antirracistas. Porque há um entendimento, em um senso comum, de boa parte das pessoas, e especialmente quem não tem acesso aos estudos mais avançados do multiculturalismo, etc., de que o sujeito, para ser antirracista, ele necessariamente precisa ser negro, por exemplo. Quando, na realidade, essa é uma possibilidade. E, pensando numa identidade cultural que não é congelada, eu posso muito bem, como realmente eu faço, por exemplo, eu tenho excelentes amigos judeus, negros, asiáticos, etc. Não faço distinção, porque para mim são todos humanos. Perceba? E aí, eu penso que isso é um passo à frente num processo civilizatório oposto ao que tivemos no passado, com extermínio de povos, segregação, discriminação por gênero, por raça, por credo religioso, etc. Depois desse parêntese muito longo que eu fiz, eu queria te colocar uma última questão, mas que é bem concreta, digamos assim. Pensando como professor, vamos pensar num professor lá da educação básica, numa escola de periferia, por exemplo, como ele pode desenvolver nas suas práticas uma perspectiva antirracista e multicultural? Como você vê essa possibilidade? É uma ótima questão. Em primeiro lugar, eu acho, como eu tenho dito, que essa luta é de todos. E tem uma amiga minha que diz, ela é negra, ela diz, olha, nós queremos negros e todos não negros que possam ser nossos aliados nessa luta. Então, quanto mais aliados, melhor. É claro que existe sempre um certo mal-estar por parte de algumas identidades coletivas quando elas veem outros que, no seu entender, não sofreram na pele o que elas sofrem, estando querendo defender pautas que são pautas delas. Mas isso já está mudando
não é a maioria que pensa dessa maneira. Grande parte dessas identidades coletivas, seja de gênero, seja racial, étnica, já estão pensando da maneira como eu falei, quanto mais aliados, melhor, porque a luta antirracista, antissexista não é só dos oprimidos, é de todos. Então, nós temos verificado que, embora ainda persistam algumas pessoas, algumas identidades coletivas que não se sentem bem vendo suas pautas defendidas por outros, que não sofreram na pele, mas essas pessoas já estão, em sua grande maioria, compreendendo que nós somos interconectados, interdependentes, existe um conceito de interseccionalidade que é semelhante ao de hibridismo, tem sido muito usado por alguns autores. Nós somos identidades de gênero, mas também identidades de raça, de etnia. E o professor que quer trabalhar o currículo em ação, as suas práticas pedagógicas, nesse sentido, ele não precisa mudar todo o currículo. Ele pode trabalhar com temáticas multiculturais, em relação às identidades e tudo, mas ele pode também pegar temáticas mais, entre aspas, convencionais e multiculturalizar essas temáticas. Então, por exemplo, um curso de formação de professores de pedagogia que trabalha com a psicologia da aprendizagem. Alguns autores, eles dão algumas sugestões, né? Jennings é um autor que fala muito nisso. Pode falar do Piaget, psicólogo, psicologia do desenvolvimento, mas o professor pode também falar como é a psicologia do desenvolvimento a partir de outros povos. Então, por exemplo, a questão dos saberes ocidentais dominantes, onde a psicologia do desenvolvimento piagetiana, que é um psicólogo da Suíça, fala que a autonomia e o pensamento lógico-dedutivo seriam as camadas mais evoluídas nesse desenvolvimento, nessa psicologia do desenvolvimento. Mas o professor ele pode apresentar a psicologia do desenvolvimento a partir de povos indianos ou outros povos asiáticos, onde esse não é o máximo do desenvolvimento humano. O máximo do desenvolvimento humano é quando ele supera o ego, quando ele supera a competitividade, quando ele tem um senso comunitário e também quando ele supera a idealização do saber dedutivo, né, daquele saber hipotético dedutivo, e ele vai para um saber indutivo e para um saber até transcendental, quando ele tem outras percepções. Então, se o professor de psicologia, na formação de professores, num curso de pedagogia, ele trabalha dessa maneira, e não está deixando de abordar uma temática relevante nessa disciplina, está multiculturalizando essa temática, que é uma temática mais convencional. E aqui também os saberes da escola. Eu posso falar da matemática europeia, mas eu posso falar que os árabes eles introduziram os algarismos arábicos, né? Eu estou mostrando a influência de outros saberes, não apenas os saberes colonialistas, mas outros, sem com isso deixar de abordar o que está no meu programa. Então, o multiculturalismo ele não é um acréscimo ao currículo. Ele é um currículo mais repensado, problematizado, questionado e valorizador das diversas influências culturais. Isso são algumas ideias que o professor pode dar aquelas abordagens do multiculturalismo folclórico, crítico, pós-colonial, colonial. Ele não precisa se ater a essas palavras. As são o que menos importa. Tem gente que gosta do multiculturalismo, tem gente que não gosta desse termo. Não é importante isso. O importante é a conscientização da importância de a gente promover o não preconceito e mostrar o impacto positivo da diversidade na construção dos conhecimentos e das culturas. Perfeito. Olha, eu gostaria de ficar aqui ainda algumas horas, né? E sempre é muito bom conversar contigo. Tenho certeza que para o nosso público também o tema que você traz é interessante, sua abordagem é interessante. Eu insisto para as pessoas que estão nos assistindo olharem lá na descrição,
vai ter o seu currículo lá. Se você me permitir, vou colocar também um e-mail seu para que as pessoas possam ter ideias e tudo mais. Você será convidado aqui muitas outras vezes ainda, viu? Muito obrigada, com o maior prazer. Convidar, porque acredito que você é uma referência importante academicamente e também como pessoa. Então, me despedindo do público do canal, eu aproveito para lhe convidar a deixar um recado, uma saudação final a quem está nos assistindo. Então, eu, mais uma vez, Pablo, agradeço muito o seu gentil convite nesse canal que você tem desenvolvido, que é um canal discursivo de formação de identidade também. Então, eu acho que você é muito importante nessa iniciativa. E eu agradeço muito por você ter me dado a alegria de fazer parte dessa iniciativa e estou à disposição para contribuir. Também, com isso, eu saúdo a todos que estão nos ouvindo e convido a todos, assim como ao Pablo, para continuarmos, né? Sim. Essa conversa tão importante sobre o multiculturalismo, sobre a valorização da diversidade. Então, mais uma vez, muito obrigada pela honra de ter me convidado para participar. Fiquei muito alegre e muito sucesso nesse seu canal, Pablo, que ele tem importância. Parabéns a você, a sua equipe, por essa iniciativa. Eu é quem agradeço. Acredito que o público que assiste também agradece. Sempre muito bom tê-lo aqui. Ao pessoal que está nos assistindo, por favor, não se esqueçam, curtam, compartilhem, ativem lá o sininho das notificações para receber as novidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!